fica um registro, depois a gente pode inserir ali no YouTube do Grupo Geopaisagem de pesquisa. Então, o Luiz, ele está envolvido na pós-graduação e também faz parte do grupo Geopaisagem, né, Luiz? Então, a gente vem caminhando, né, como eu estava dizendo, nesse grupo, voltado às geografias culturais descoloniais, né? Não é um caminho fácil, é um caminho que une teorias, práticas, principalmente, mas buscando dentro dessas teorias, né, algo novo, algo que tem esse olhar, né, dos próprios povos quilombolas, indígenas, né, estão trabalhando em parceria com eles, né, não usando só o conhecimento deles, ou analisando ou interpretando os povos diante de várias teorias eurocêntricas, que é o que mais acontece. Não que a gente deva abrir mão, né, completamente, porque tem temas que a gente tem uma tradição e tem uma história, mas a partir disso a gente caminhar, né, trazendo as teorias baseadas nas nossas realidades, né? Então isso que a gente permeia. E é um caminho difícil, como eu disse, né? Então, eu penso que a palestra de hoje ele é um bate-papo, né? E até para esse caminho difícil, né? Cresça cada vez mais, né? Então, seríamos sementes hoje aqui. Eu vou apresentar o Luiz, então, né? Peraí. O Luiz Vinícius Cardoso de Sena, ele está fazendo mestrado, né, no programa de pós-graduação em Geografia, lá da Unesp de Rio Claro. Espera só um momento, gente. Ele já é licenciado em Geografia, acabando o bacharel, com ênfase em análise espacial e planejamento territorial, né, do IGCE, lá da Unesp de Rio Claro. Participou como voluntário e bolsista do programa PIBID, de 2017 a 2019, colaborador no Centro Acadêmico, né, em 2018, atuou como bolsista do PET, de 2020 a 2021. Atualmente é representante discente lá no Conselho do Departamento de Geografia da Unesp de Rio Claro, realizou iniciação científica com bolsa, agora ele é bolsista de outro programa, que ele acho que pode explicar melhor, que não está aqui no Lattes, e tem interesse nas seguintes áreas, né? Geografia cultural, paisagem simbólica, né? Dentro dessa temática dos quilombos urbanos, certo? Então, eu vou passar a palavra para o Luiz, aí ele também pode acrescentar, né, a apresentação que ele está fazendo atualmente. Ele é muito ativo também nos coletivos, dentro da universidade. Então, a gente está aqui com prazer, né, para ouvir o Luiz. Gostaria de agradecer a presença da professora Fabiana, mais uma vez, da UFMA, agradecer a todos que estão aqui, tá bom? Então, qualquer dúvida, escrevam para mim, né, no luciene.risso, na SPBR, ou mesmo no e-mail do Grupo Geopaisagem, que depois eu vou deixar aqui para vocês, tá bom? Então, boa palestra, e depois todo mundo que se inscreveu, faremos os certificados, tá? Luísa, contigo. Luiz, tá sem som. Já comecei com a gafe perfeita, né? Mas tudo bem. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui de volta, né? Estar aqui nesse espaço de debate. Já fazia um tempo que a gente não trazia, né, no grupo, uma discussão novamente, assim, né? Apesar que estamos no Meet, mas é bom que aproxima, né, as distâncias aí. O que eu vim trazer de hoje, né, justamente, essa discussão do quilombismo nos espaços urbanos, e para isso eu vim trazer mais ou menos minha trajetória até eu chegar nesse espaço, né, de debate. Antes eu venho sempre pedindo licença, né, aos que passaram por mim, e aos que vão passar por mim nesse espaço de luta, e esse espaço, né, no qual a gente conquistou e ainda continua conquistando e mantendo e se reatualizando, né.
A Lu, como o professor Lu já comentou, eu fiz parte, né, do PIBID, do Residência, do PIBID, do PET, já participei de muita coisa da graduação e agora estou para concluir o bacharelado e estou fazendo também a pós-graduação, né? Fiz essa situação de terminar o bacharelado e entrar na pós-graduação. Mas se complementam bastante, né? Então, foi uma conversa que eu tive no final da minha graduação, após meu TCC, com o que eu pretendia continuar de estudo, né? Para chegar nesse tema, né, eu tive algumas inspirações temáticas sobre o que é o quilombo, que sempre foi minha base de estudo. Então, no TCC, né, na licenciatura em Geografia, sou formado, né, em licenciatura em Geografia, trabalhei os conflitos ambientais e comunidades quilombolas, né, um estudo de caso sobre racismo ambiental que acontecia na Ilha de Maré, em Salvador, que se envolvia com 6 comunidades quilombolas pesqueiras. Então, tinham conjunturas através de não se identificar como os quilombos rurais, mas sim como os urbanos, mas também se localizar em uma ilha. Então, era uma série de complexidades que eu conseguia ali desenvolver um raciocínio a partir das bases do que é um conflito ambiental e suas estruturas racistas, né, para a gente entender o que seria o racismo ambiental. E a partir disso eu destaquei, né, dentro dessa análise, 4 principais pontos, porque na geografia, né, pelo menos aqui na geografia da Unesp de Rio Claro, existe um foco muito denso, né, marxista, muito denso sobre as formas materialistas, e aí algo que eu usei muito e trabalhei muito no meu TCC. Porém, eu fui entendendo que os aspectos culturais, a geografia cultural já estava aí já há muito tempo, ela poderia explicar muito mais esse processo de pertencimento, esse processo de luta quilombola. Então, fiz um trabalho de campo na Ilha de Maré, no qual eu realizei um estudo sobre como estavam sendo esses impactos ambientais, e aí eu fui percebendo que, além dos impactos ambientais em relação à saúde, à economia, né, o que vai afetando as outras esferas, existe um impacto cultural também a essas comunidades. Então, a partir de entender, né, que o quilombo vai passar de um território rural e se colocar no urbano, é entender também que o processo de pertencimento negro vai se alterar e vai se modificar durante esse avanço, né, da sociedade. A partir disso, então, o papel da geografia cultural se torna muito mais viável para a gente entender como é esse processo de pertencimento do negro, né, e como que foi, assim, como foi mantendo ou não, né, mantivendo ou não o processo da cultura negra. E a geografia cultural também permitiu, né, eu entender a importância do mapeamento, né, seja o mapeamento cultural, mapeamento social, mas o mapeamento como uma forma de uma ferramenta de luta e resistência. Então, a partir desse compilado do que eu entendi do que era comunidades quilombolas, eu parti para a iniciação científica com a professora Luciene, no qual a gente retratou a construção da paisagem simbólica na Casa Amarela, Quilombo Guarani, que é uma ocupação artística aqui em São Paulo, que eu vou trazer posteriormente. E a partir dessa pesquisa, que foi entregue um pouquinho antes de entrar na pós, a gente conseguiu entender, na verdade, como é que é a formação simbólica desses elementos simbólicos que vai estar vinculado com esse processo do pertencimento negro, né? E aí se abre um leque de áreas, né? A gente vai lá para antropologia, vai para história social, a gente vai para museologia, a gente se envolve em diversas esferas no qual a geografia consegue compilar, a geografia consegue de uma maneira ampla enxergar as bases e trazer essa discussão nessa análise dessa paisagem. Então, para isso, eu trago de início, né, um trecho do poema da Conceição Evaristo, né, que se chama Tempo de nos Equilombar. Estou um pouco nervoso, então espero não errar na minha leitura, tá? Mas, basicamente, né, quando eu li esse poema, eu falei, meu, é isso que eu preciso estudar, é isso mesmo que estou no caminho certo. E, querendo ou não, a Conceição Evaristo, né, é uma grande pensadora, uma grande escritora negra, ativista, né? Então, ela, assim como sempre eu lia, né, a intervenção e a importância da Conceição Evaristo nos estudos, né, sobre o negro, eu realmente entendi como uma pessoa preta esse sentimento de pertencimento a partir das letras dela, né? E um trecho que eu coloco em destaque é justamente, ela comenta, né? É tempo de ninguém soltar de ninguém, mas olhar no fundo, na palma aberta. É a alma de quem lhe oferece o gesto. O lançar de mãos não pode ser algeme, e sim a certa tática, necessária esquema. É tempo de formar novos quilombos, em qualquer lugar que estejamos. Em que viemos os dias do futuro, salve 2021, a mística quilombola persiste afirmando: a liberdade é uma luta constante.
E é algo que já vem, já, né, querendo ou não, esse pensamento, né, da luta constante, é algo que tá sempre sendo exposto no que é o quilombo, né, no que é a luta quilombola. Mas essa parte que ela coloca, é tempo de formar novos quilombos, é algo que me toca muito, né, no entender que a gente vai estar se formando como quilombolas a partir de um processo de aquilombamento, a partir de um resgate de memórias, a partir de um resgate das suas ancestralidades. Então, entender que esse processo de resgate é constante, né, e permanece ali, é o que a gente pode enxergar nos dias futuros, é algo que se baseia, né, muito no que a gente vai entender comum, que é o quilombismo. Então, eu separei a minha fala hoje em 4 partes principais, né, que seria justamente essa forma do que é o quilombismo, como ocorre esse processo de aquilombamento em São Paulo, né, esse aquilombamento urbano, os estudos da geografia cultural no movimento de aquilombamento, é evidente que tem diversos estudos de geografia cultural, eu retrato aqui o meu recorte, né, que eu estudo a partir da formação de geossímbolos identitários e a partir da formação de geossímbolos afrodiaspóricos, que é algo que eu quero trazer posteriormente. E o quarto e a última parte da minha fala seria os novos desafios para esse processo de aquilombamento, que é algo que eu venho trabalhando agora na minha dissertação. Antes de eu citar, né, esse grande pensador que é Abdias Nascimento, aqui a minha fala já parte já de um raciocínio da constante atualização do termo quilombo, né? O que é esse conceito quilombo, né? Que vem emergindo desde a insurgência, né, ao sistema escravista, intervindo desde o processo constituinte, pós-constituinte, novas visões do que é um território quilombola, né? Então, vai passando pelo seu processo de reconhecimento, né? Pelo processo histórico daquela população naquele território, mas transpassa ainda mais com as contribuições, querendo ou não, de diversos pensadores, que eu vou trazer alguns pensadores aqui, e também como a Associação Brasileira de Antropologia, coloca o quilombo como uma visão muito mais além do físico, né? Uma visão muito mais do sentido do cotidiano, do simbólico, né? Do que ainda se mantém na sua base de vida. Então, a partir disso, né, com esse grande vácuo que eu tinha na minha cabeça de, ok, eu entendi que é um quilombo, entendi como é esse processo e entendi mais ou menos o que é esse negócio de paisagem simbólica, mas o que é um quilombo urbano e como que ele se sustenta dentro de todas as dinâmicas que a gente sempre estuda na geografia urbana, mas não coloca essas pautas dentro da geografia urbana, né? Então, a partir disso, eu comecei a focar muito mais em outras áreas, além dos geógrafos e geógrafas, né? Como, por exemplo, na história, na antropologia, na sociologia. E graças a Deus temos grandes autores que, infelizmente, né? Isso é uma crítica que os próprios autores fazem, é algo que sempre retorno, né? É a falta do próprio conhecimento da academia sobre esses autores, né? Eu escrevi um TCC, né, no qual eu tratava sobre os conflitos ambientais, sobre um processo racista ambiental, mas eu não tinha tantos conhecimentos sobre as bases do que é o pensamento negro sobre o quilombo, né, mas sim sobre o pensamento branco, né, europeizado e centralizado. Então, a partir das leituras de Abadias de Nascimento, e principalmente pela obra dele, O Quilombismo, a gente consegue perceber duas principais contribuições que esse sociólogo fez. Primeiro, é de entender e analisar a produção de uma identidade negra, né? Porque a gente entende que todo o processo, a história citada, escrita do negro, não foi passado e não foi reproduzida e produzida pelo negro, né? Mas sim pela academia, sim pelos pensadores homens brancos. Então, se coloca uma visão da qual é a produção da identidade negra perante todo esse processo. Ainda mais que o Abdias Nascimento faz essa análise de 45 aos anos 90, né? E a segunda contribuição que ele coloca em debate é justamente qual forma de organização política o negro tem que se manter ou deve se manter, né? Advindo de todo o processo histórico do corpo preto da formação do que a gente chama no Brasil. Então, o Abdias separa a obra, o quilombismo, em diversos, não capítulos, mas sim documentos, né? E os principais documentos que eu uso muito para entender o que é esse processo do quilombismo é o documento 3 e o documento 7, né? Que retratam basicamente a formação da arte, da religião e da cultura afro-brasileira, né? E o documento 7 retrata justamente como que é essa proposta desse sistema
que se identificou como quilombista, né, a partir do quilombismo, como emerge também essa proposta de sistema democrático e emancipatório a partir dos conceitos científicos emergentes, né, então a partir da própria produção histórica-cultural do negro, né. Então, entendendo esse contexto, né, que o Abdias Nascimento vai discutindo na sua obra, há um destaque que é evidente, que é simplesmente o epistemicídio contra a cultura e a história africana, né? Então, e é algo que a gente já vem discutindo já há algum tempo, né? É justamente esse esquecimento do que foi produzido pelo negro, pelo africano, e a intervenção, né, a ideia da imagem, né, que então a comunidade da Grécia era extremamente desenvolvida, mas a gente tinha restícios de histórias que foram apagadas, que já estavam sendo desenvolvidas no continente africano. Então, o Abdias Nascimento faz essa análise desse epistemicídio cultural. E a partir disso, coloca esse sentimento de quilombista, né, que seria justamente essa forma de criar uma produção do cotidiano que usasse como referências as próprias referências negras, né, então que se usasse como quais referências, né, já que já tivemos um epistemicídio sobre isso. Então, por isso que o Abdias Nascimento se torna um dos principais pensadores, justamente como que o negro vai produzir o seu conhecimento, produzir a sua cultura, a sua identidade a partir dessas estruturas. Então, na minha leitura, né, algo que toda vez que eu leio esses capítulos, esses livros e os livros de Nascimento e os documentos, eu faço uma nova leitura, nova leitura, né? Aquela leitura focada, que é muita informação, com muitos contextos a ser trabalhados e discutidos ali, mas algo que fomenta a minha pesquisa é justamente a formação desses elementos de resgate, né? Então, quais são esses elementos dentro dessa formação de produção da cultura negra que vão estar vinculados com a memória do negro brasileiro, né? No sentido da memória do resgate e no sentido da memória da sua reprodução, né? Então, manter suas ancestralidades. A partir disso, então, Abdias coloca uma nova proposta de organização social, política e cultural para o negro, né? Nas bases, né, anti-imperialistas e pan-africanistas, né? Abdias tem uma visão muito mais nacionalista do negro, né? No sentido de abordar, né? O próprio Abdias já destaca, né, que a formação dos quilombos, né, também se sucederam pela participação dos indígenas dentro. E apesar que, né, existem os debates, né, sobre o processo e como o Abdias Nascimento enxergava, Abdias Nascimento enxergava o processo de xenofobia e o processo, né, da integração das culturas, mas se baseia ainda em uma proposta de organização de um sistema democrático que coloca em pauta a emancipação desses povos, né? Então, o que vai se estruturar esse pensamento dessa proposta é justamente quais são os métodos quilombistas, né? E aí eu destaco dois, que seria essa constante atualização, que vai se colocar a partir do tempo da história, né? Então, a partir do meio geográfico, vai se reatualizar esse termo quilombista e esse sistema quilombista a partir dessas influências do meio geográfico e do tempo histórico. Outro fator também seria justamente a produção teórica e estética, né? Algo que se coloca em debate também, né? É algo que estou trabalhando também na dissertação, né? O processo da estética, né? Porque isso fomenta muito sobre o corpo preto dentro de um espaço urbano ou mesmo rural, né? Mas no contexto, no espaço urbano, se coloca muito mais intervido a padrões, intervido às estruturas da falta do acesso, a falta do enxergar o seu, enxergar os nós, né? Então, a partir disso, Abdias ele coloca em pauta o que a preocupação do pertencimento, né? A preocupação pela busca desse pertencimento negro. E ele destaca justamente Candeia, né? Que foi um grande ritmista e cantor, compositor negro que criou uma escola de samba chamada Quilombo, né? E essa escola de samba chamada Quilombo, isso fomentou na visão de Abdias Nascimento justamente essa necessidade de preservar a influência afro na cultura brasileira, né? Preservar o termo e as suas construções, estruturas históricas para o seu retorno, da sua vivência, do seu ser, né? Então, dessa forma, Abdias, ele coloca já em debate algo que, para mim, é essencial entender o aquilombamento e o quilombismo, que é justamente quais são as esferas e estruturas culturais que o negro vai reproduzir e se permanecer
no passado, no presente e no futuro. Para isso, então, né, um das principais ações da Vigília do Nascimento é justamente o teatro experimental do negro, né, que além de trazer um processo, né, de colocar em vista, né, os atores negros, coloca também um processo de alfabetização dos atores. Então, o que a gente já vai entender do que a Conceição Evaristo dizia lá, né, que é tempo de nos aquilombar, permanece nesse processo, né, do teatro experimental do negro, né, entender que tem esse processo de acolhimento, esse processo de resgate, esse processo de criar um espaço, né, que pode ser reproduzido, se mantido a partir dessas novas formas de reprodução artística negra. Então, o que a gente pode entender nesse processo é que a Bíblia do Nascimento, ele estrutura um raciocínio, né, assim como os demais autores, a gente vai ter Camagela Malunga, a gente vai ter Patrício Domingues, né, que vai trazer a história do movimento negro, e esses autores vão estruturar o que é a nossa visão de quilombo, nossa visão de pertencimento negro, nossa visão de cultura negra. Entretanto, né, o que há destaque é a Beatriz de Nascimento, né, que eu estou relendo, lendo, e cada vez fico mais apaixonado por essa historiadora, né. Ela foi uma das principais historiadoras que trouxe em pauta a nova visão do negro, a nova visão do quilombo a partir de uma pessoa preta, né. Então, a partir de um pensamento, né, de uma proposta de pensamento histórico, que não remetesse a resgatar o processo pós-constituinte ou antes abolicionista como um processo somente do negro como escravo, né? A Beatriz Nascimento traz esse resgate, dizendo que o negro vai ter muitas das participações ativas, vai se tornar um ativo dentro dessa história, né? E que nunca foi abordada. Então, infelizmente, Beatriz Nascimento, né, teve uma vida curta, né? Devido ao feminicídio que ocorreu, mas ela trouxe diversas contribuições, e uma das contribuições dela, uma das principais contribuições dela é um compilado de textos que ela tem, e o outro que eu também uso muito, que é Eu Sou Atlântica, que acaba sendo um trabalho ali autobiográfico, com várias entrevistas, né, de Beatriz Nascimento, falas de Beatriz Nascimento, mas a partir do olhar do Alex Hades. Então, essas obras, que apesar de serem poucas, e se fosse colocar no contexto atual, eu acho que a Beatriz Nascimento estaria produzindo mais e mais e mais, porque a gente teve já diversos fatores no movimento negro e da visão do quilombo atualizadas, né, e revistas, mas ela contribui na ideia de ressignificar o conceito de quilombo, né. A Beatriz Nascimento, ela coloca a ideia, resgata a ideia do quilombo como espaço físico, um espaço de refúgio, né, de resistência, mas também coloca ao debate um nível simbólico, né, então um nível de preservar as suas memórias, preservar seus valores, seus costumes, né, algo que Abdias Nascimento, né, eu confundo muito, Abdias Nascimento com Beatriz de Nascimento, mas Abdias, ele já destacava já justamente esse processo, né, do cotidiano do negro, né, como se reformular o cotidiano do negro a partir das intervenções e desses avanços que a gente vai ter, desde o sistema do Estado até mesmo as novas organizações. Já a Beatriz, ela justamente vai destacar isso, só colocando no fator simbólico a ideia da preservação da sua memória e a ideia de entender que o quilombo vai se tornar um ativo histórico, né? Então, vai se tornar um projeto de instituição africana, né? Colocando uma simbologia muito mais além de resistência, mas assim, uma simbologia ao quilombo como um fator de resgate, um fator de acolhimento, um fator de aproximação de algo que você não teve essa proximidade, né? E a gente não tem essa proximidade, assim como eu comentei. Ai, um minutinho. Um minutinho. Ficando já com a boca seca, falo muito, desculpa. Assim como tinha comentado, né? A Beatriz Nascimento traz esse resgate, né? Entendendo que vai se tornar, então, um quilombo um ativo histórico, ao entender que, a partir do meio geográfico, a partir da formação histórica, esse quilombo vai tornar um processo de aquilombamento muito mais intenso, com pautas e inclusões de pautas que tem que ser necessário na vida do negro, né? E não só do negro, né? Assim, do indígena, que ela destaca, assim, mesmo dos brancos, que também contribuíram para a formação de alguns quilombos. Então, a gente tem
um processo de aquilombamento, que seria justamente a prática desse resgate, desse pertencimento da cultura negra. Dessa forma, então, né, o estudo de Bárbara Oliveira Souza, né, no qual a tese dela retrata o processo de aquilombasse, ela vincula ali muito bem com a antropologia o entender do movimento, né, dos itinerários e das agendas do movimento negro. Então, coloca o termo quilombo, né, o fato da prática de se aquilombar, como uma forma de um fenômeno provido pela luta histórica, pela busca da garantia física, social e cultural de suas tradições civilizadas socialmente. Né? Então, a gente tem um processo de negação, né, sobre a sua cultura, a gente tem um processo de esvaziamento das narrativas e a gente tem um processo também de esquecimento sobre as suas tradições e ancestralidades, né? E no documento Ori, né, no qual retrata pela narração de Beatriz Nascimento, com a direção de Raquel Geber, justamente esse processo do pertencimento, do que ainda se permanece no contato, se permanece na produção desse conhecimento e dessa identidade negra. E algo que destaco bastante, né, no documentário, assim também nos textos de Beatriz, é a ideia que ela coloca do corpo preto, né, do corpo negro, e coloca o corpo como um documento, né, então esse documento transpassa, se reestrutura, se reforma, mas tem, né, o que, eu não gosto nem de confundir os autores para não ficar assim, mas como suas rugosidades, né, que o Milton Santos comentava, os espaços opacos e assim vai, né. A ideia que a Beatriz coloca aqui, que o corpo vai trazer esses processos, como o Milton Santos destacava, né, essa rugosidade, algo que já estava colocado no passado, se manteve no presente, né, intervém provavelmente no futuro. Então, entender que o corpo preto vai estar vinculado com isso é entender que a ideia de enxergar o outro e se identificar com o outro é muito mais além do que simplesmente permanecer naquele espaço, né, por se sentir acolhido, como era ainda definido os quilombos antigamente. Então, o corpo vai se passar, né, a ser quilombo também. O corpo vai ser entendido também como um processo de pertencimento, pelo processo de acolhimento das suas identidades. Então, ela traz também essa ideia do rompimento da narrativa imposta, né, como eu tinha comentado, justamente trazendo uma nova visão do que é quilombo, o que se reestrutura, né, a partir de uma visão, podemos dizer, mais constitucional e uma visão mais do vivido, da vivência, né, dessa pessoa. E também ela coloca em pauta, novamente, a construção da identidade negra, né, e suas influências. E aí, nesse ponto que eu trago, a gente percebe como a Beatriz Nascimento, ela continua ali no debate de Beatriz Nascimento, só que contribui, a partir da história, o processo da identidade negra e as suas influências, como a partir do rap, do hip hop e do samba, né, assim como outras linguagens artísticas também, e manifestações artísticas. Então, a gente vai ter uma proximidade do que se aquilombar, desse resgate sobre o seu processo, né, de reconhecimento, muito mais vinculado também com o presente, né, justamente como comentado, com o cotidiano. E para isso ela vai identificar que o quilombo vai passar na comunidade como um contínuo cultural na paisagem, né? Então, vai se tornar ainda um aglomerado de inspirações etnográficas, né, de distintas inspirações etnográficas que vai fomentar o que podemos entender como as culturas negras, né? Então, coloca em debate também a pluralidade das culturas, né? Mesmo, né, no contexto de uma reparação, né, de uma igualdade, de um processo, né, que parte de um comum, muitas das suas vezes, mas se coloca na sua pluralidade para cima dessas manifestações. Então, a partir dessa contribuição, dessa imensa contribuição, na verdade, que Beatriz Nascimento faz sobre a ideia da proximidade do negro com o rap, com o hip hop e com o próprio samba, a gente vê que o processo do quilombo, o processo de se permanecer como um quilombo, né, se sentir como um quilombola, passa muito além do que, né, do que ela coloca até citei até aqui que ela comentou no filme, né, no documentário, é que passa que cada indivíduo é o poder e cada indivíduo é o quilombo, né? Então a ideia de colocar o sujeito, né, o indivíduo ali histórico como pertencente a esse sentimento,
né, pertencente a essas lutas, essas pautas, esses itinerários, coloca o indivíduo como um quilombo, né, como um poder, como a resistência dali, de onde vive, de onde se contém. A partir disso, então, a gente vê que esse movimento de aquilombamento, né, pode emergir, algo que fica ainda no núcleo de debate, né, o próprio termo, né, aquilombamento é um termo utilizado, sempre foi utilizado, né, na formação de quilombos, mas agora, né, se coloca como um processo da prática, dessa proximidade com o quilombo. A gente vai entender, então, essas N definições, né, sobre, então, eu sou negro, então eu me torno, então, um quilombola? Como é que acontece? Então, eu me quilombano, né? E isso vai muito da vivência do cotidiano, né? Mas é entender que há um processo de reorganização das suas identidades, dos seus elementos identitários, né? E um resgate do que você nunca teve o acesso, né? Então, a partir disso, a gente vai entender que se você se sentiu pertencente a essa cultura, a essas manifestações, né, na contribuição da sua identidade, você vai se permanecer nesse processo de aquilombamento, né? Você contribui para esse espaço e você recolhe e recebe esse espaço. Então, você permanece nesse processo de aquilombamento. E, nessa visão de se aquilombar-se, a gente vai analisar as estruturas das organizações que tem em São Paulo, né? Não só em São Paulo, mas como no Rio de Janeiro, em Salvador, em Pernambuco, e em Minas Gerais também, um processo, a intensificação, ainda mais depois dos anos 70, é um avanço das organizações negras. Para isso também, eu uso muito dos autores, que é Clóvis Moura, o processo da historicidade dessas organizações negras em São Paulo, né, que é minha área de estudo. A partir disso, então, a gente vai dar um destaque não só em São Paulo, mas em diversos estados, o princípio dessa organização negra vinculada com o processo religioso, né? Algo que está aí já agora para os próximos meses eu a me aprofundar muito mais, né, nesse processo. Mas é entender que vai surgir, né, ainda mais em São Paulo, uma esfera de organizações negras religiosas muito mais pela irmandade, né, pelas irmandades, pelas igrejas, pelos centros, pelos terreiros, né. E o que se destaca, né, o que Clóvis Moura vai destacar em São Paulo, o movimento social, é justamente a criação da Irmandade Os Pretos de Rosário, de São Paulo, que foi, né, surgiu em 1771, e ela fica localizada, para quem nunca foi em São Paulo, fica localizada ao lado da Galeria do Rock, né? Então, é literalmente no centro de São Paulo, no coração de São Paulo. E esse espaço, né, que em 1771 não se colocava ainda como essa expansão urbana que São Paulo teve, pós, né, a Era Café com Leite, a gente vai ter um restígio ainda todas as estruturas que a gente vai ver no quilombo do passado, nos atuais, né, que já são antigos, querendo ou não, nos atuais quilombos, que é retratado por Clóvis Moura, né. Então, a gente vai ter um processo de expansão urbana, justificada como um processo de identificação de utilidade pública, mas, na verdade, uma grande expoliação, uma grande segregação socioespacial que ocorreu em São Paulo, né? Então, nas minhas pesquisas, né, eu tinha uma visão que, evidentemente, já existiu quilombos em diversos espaços, né? Mas justamente em São Paulo, no centro de São Paulo, onde é o meu atual lugar de estudo, há essa historicidade desse tentativa de aquilombamento em São Paulo, e no qual sempre houve a intervenção do Estado, né, da governança, intervindo no movimento de aquilombamento, né, intervindo no processo do resgate. Então, a gente vai ter justamente, já em 1771, a criação da Irmandade, né, os Pretos de Rosário, que se tornou uma grande rede, né, a primeira Irmandade foi em São Paulo, mas se tornou uma grande rede nos outros estados também, né, e colocou justamente em debate a ideia da possibilidade do acolher, né? E o papel da religião, apesar de muito ser vinculado, né, ao catolicismo, mas tem um processo de proximidade com a religião. Então, mesmo com as justificativas religiosas, a gente persiste ainda no debate, né, que há ainda exploração e ainda há um processo racista perante essas organizações. E algo que vai se manter durante todo o processo dessas organizações negras em São Paulo, né? Um exemplo que ele vai dar que é justamente as imprensas negras independentes, né, como o jornal
o Clarim e também a Frente Negra, foi um grande movimento, né, negro no Brasil, e colocou também, que também tinha como função ali o jornal A Voz do Negro, que são jornais, né, e aí isso coloca como plataformas de informação, na época, né, tecnologia negra, que envolvia a informação para o negro, né, então a informação dos bailes, dos grêmios, das formações recreativas e culturais do negro. Mas a gente tem um processo também, né, da quebra desse movimento, né, então, a partir do momento que, assim como Abadias Nascimento colocava o quilombismo como esse processo de emancipação, assim também como as organizações religiosas e o processo da imprensa negra independente, aqui em São Paulo, coloca também esse processo de emancipação para o negro, né? O produzir por negro e o negro permanecer permanecer e se pertencer a esse movimento, né? E então a gente vai ter essas duas esferas, né? Claro que tem diversos outros autores que vão retratar e fazer esse processo da historicidade, mas o que destaca a partir de Clóvis Moura é justamente essa formação, né? E é que tá, né? Essa Irmandade, que é localizada no centro de São Paulo, né, surgiu em 1771 e somente em 1906 que ela foi inaugurada como uma igreja. Teve uma ruptura do pertencimento e da ocupação do negro, né, na cidade. E é algo que a gente agora, estudando o quilombismo nos espaços urbanos, a gente vê, né, o quilombo entrando nas pautas do direito à cidade, entrando nas pautas, né, do sistema de sustentabilidade na cidade. Todos esses fatores vão agora incluir as pautas desse processo de aquilombamento. Né? Então, desde 1771, a gente já vê esse processo urbano de intensificação ao corpo preto. Posteriormente, também, Clóvis Moura destaca também a Associação Cultural do Negro, né, que foi ali, foi a partir de 1954, né, em que justamente tinha essa preocupação em valorizar a cultura negra, né, em expor a cultura negra no sentido de visibilizar ela, né, no sentido de passar, como posso dizer agora no contexto atual, né, sair dessa conjuntura de bolhas, né. A partir dessa visão, a gente vai entender que a Associação Cultural do Negro permaneceu num processo importantíssimo para a identificação e formação do negro. Mas aí já vem uma outra esfera de debate, que é justamente as problemáticas dessas organizações negras, né? Porque a gente não tinha um processo de técnica tão avançada para fazer esses sistemas e associações fluírem, né? Desde as suas organizações como debates, desde as suas organizações como as esferas e os focos, os itinerários dos movimentos, né, as agendas. E no caso é como sair ali, né, a origem dessas agendas, né, a gente vai ver duas principais fases dessa associação cultural. A primeira fase é justamente a criação de uma ideologia para o negro paulista, né, então a participação do debate, né, e no qual teve uma quebra de progresso nessa criação de uma identidade, muito pelo movimento não ter, né, sustento financeiro, para a associação não ter um sustento financeiro para manter ali os debates fluidos, e ao mesmo tempo os próprios itinerários e as próprias agendas do movimento negro já se destoava muito ali, né? Apesar, como eu falei, né, a gente tem culturas negras, a gente se baseia, né, em um princípio de origem, mas a gente vai ter, né, suas ramificações, suas inspirações etnográficas distintas, né, e algo que interviu nessa primeira fase da Associação Cultural do Negro. Posteriormente, a gente vai ter um foco muito maior para a população negra marginalizada, né, então, a associação vai para um bairro um pouquinho mais periférico de São Paulo, né, ainda a gente identifica atualmente como a Grande São Paulo, né, a região metropolitana, mas as associações cultural do negro vai se permanecendo muito mais na ideia da reprodução cultural, né? Então, a formação de bailes, a formação de grêmios recreativos. E isso, né, parece simples no contexto, né, de todo o movimento, mas essa associação acaba reestruturando uma visão da identidade negra paulistana, né? Assim como quais lugares de pertencimento pode estar ali existente ainda, né? Outro fator também, né, assim, então a gente vai ter a religião, as associações de religiosas, a gente vai ter também um processo da imprensa, né,
assim também como as próprias associações, e algo que Clóvis Moura destaca, né, é justamente os processos das linguagens artísticas, né, então a gente vai ter as escolas de samba como um fator de resistência também ali, desde os seus enredos, as suas estruturas, as suas alas, né, a sua origem. Assim como, né, Abdias já destacava já, né, com a escola Quilombo, né, a escola de samba Quilombo. Então, em São Paulo, a gente vai ter esse processo de organizações negras, né, que fomentaram e sempre fomentaram e ainda fomentam um processo de aquilombamento, vindo da escola, né, de samba Lava Pé, que é uma das escolas, é a escola mais antiga de São Paulo, a escola de samba, assim também como a atual Vai Vai, né, e assim, entre outras. Porém, se ainda permanece o mesmo problema na associação cultural negra, né, o mesmo problema com as associações, os mesmos problemas com as associações religiosas, né, os espaços religiosos e a imprensa. A falta de estruturas financeiras, a falta de estruturas físicas para se manter nesse espaço. E as problemáticas que o Clóvis Moura vai destacar justamente sobre esse pertencimento a partir do samba, a partir da formação das escolas de samba, é a população, né, do bairro de Bela Vista e do Bexiga, no qual a escola Vai-Vai, né, se mantinha ali um bom tempo, e desde o seu surgimento, já vinha reclamações, né, da população daquela região, aquela região nobre, né, região do centro de São Paulo no intuito mesmo dessa expulsão, né, que faz muito barulho. O Clóvis Moura destaca alguns trechos de entrevistas, né, justamente a ideia, né, que faz muito barulho, isso é bagunça, né. E aí a segunda problemática que se persiste também é justamente essa expansão urbana, né, e no contexto atual a gente vai ver com a própria saída da Vai-Vai do bairro do Bexiga, que é um dos bairros mais antigos, né, e ali em Bela Vista, do Bexiga, que são a divisa onde a Vai-Vai fica, sempre foi identificado como um espaço do negro, né, em São Paulo. Então, a gente vai ver, a partir da criação da construção do metrô na linha amarela, a gente vai ver de 2017 a esse ano, essa mudança da escola de samba Vai-Vai, no qual com muitas pautas ainda colocaram justamente o pertencimento ainda e a presença no bairro, né, não fazendo essa exclusão da escola de samba no bairro, a partir do seu processo histórico. Então, isso demonstra que, no contexto atual, esses movimentos urbanos acabam dificultando esse processo de aquilombamento, mas ações como essa da Vai Vai, que persistiu ainda com a prefeitura, essa permanência no bairro, após, né, a construção do metrô, ainda se coloca ainda como resistência, né? Então, se coloca ainda esse processo de aquilombamento como um aquilombamento ativo, né? Algo que Beatriz vai trazer. E, por fim, Clóvis Moura ele vai destacar algo que é uma brecha para o que o quilombismo no espaço urbano também, que é justamente esse processo, né, que ele fala que é o processo de favelamento, né? Então, a gente vai ter grandes zonas de periferização acontecendo, a criação de morros, de favelas acontecendo. Ele dá o exemplo de São Bernardo e do Campo de Diadema, né, que é o ABC Paulista, que a partir dos seus avanços industriais foi se expandindo também, né, se foi expandindo a malha urbana, colocando o negro sempre em um lugar, né, em um lugar distante, num lugar sem estruturas básicas, sem qualidade de vida, que a partir desse expulsão, vai se formando lideranças dentro dessas comunidades, e aí movimentando um processo de aquilombamento também, né, e o Clóvis destaca, né, que tem esse processo, a gente vai enxergar a favela como um processo de aquilombamento, muito se dedica, na verdade, a uma base de liderança, a uma base de estruturas que está próxima do que a gente vem ver no quilombo, né, desde sua autonomia até mesmo as suas associações na favela. Isso vai sustentar também como um movimento de aquilombamento, né, um movimento de formação de um grupo preto que resiste e permanece naquele espaço reivindicando sua cultura, a sua política, a sua economia. E a partir disso, aí eu uso o aspecto da geografia cultural, né? Que eu acho que a geografia cultural, desde que a professora Lúcia me explicou isso para mim, eu falei, meu Deus, é isso mesmo que eu quero estudar, porque ela para mim sustenta essa base de raciocínio do corpo preto, essa base do raciocínio da paisagem simbólica, né? Para isso eu uso dois autores, que é o Cosgroven e Bonnet Amazon, né? Bonnet Amazon vai destacar que um geossímbolo pode ser definido como um lugar, um itinerário, uma extensão que, por razões políticas, religiosas ou culturais,
aos olhares de certas pessoas e grupos étnicos, assumem a dimensão simbólica que os fornece em sua identidade, né? E é basicamente esse processo de aquilombamento acontece, né? Então, a gente vai ter um jogo simbólico dentro desse processo de aquilombamento, que é justamente ter elementos identitários que vai fomentar esse resgate, né? Como a Beatriz Nascimento vai destacar, desde a capoeira até o hip hop, ao rap, ao samba, e esses movimentos, né? Esses elementos identitários, a partir dessas manifestações artísticas, vão formando já os símbolos identitários também, né? E algo que eu discuto muito, né, discuti na iniciação científica, eu trago novamente para a dissertação, é justamente a formação de geossímbolos afrodiaspóricos, né? Que vem justamente desse entendimento, né, da diáspora negra, esse entendimento, esse resgate dessa formação política, formação cultural do negro perante esse processo de sistema, né? E a partir disso, então, eu construí essa linha de raciocínio usando esses autores que eu citei até agora, trazendo a noção, né, que a partir da memória, do resgate da memória, né, resgate da ancestralidade, a partir da formação desses elementos identitários, no qual a gente pode identificar como geossímbolos, e a partir dessa busca da identidade, a formação de novas identidades negras também, vai fomentar esse movimento de aquilombamento, né? Então, fomentando esse movimento de aquilombamento, a partir dos seus geossímbolos, a gente vai começar a entender o que são, então, paisagens simbólicas, né? Que Cosgrove contribuiu redondamente sobre isso, né? Então, a gente vai ter um processo de reconhecimento de quais elementos identitários negros a gente vai estar sendo exposto e a gente vai querer ter essa busca, né, de sentir esse pertencimento, buscar suas raízes, né, suas inspirações, mas ao mesmo tempo vai fomentar esse processo também simbólico, né, algo que Beatriz também já destacava, a partir dessa simbologia, o quilombo como ativo, né, e o quilombamento como a prática disso. Então, eu destaco, né, algo que eu trabalhei na iniciação científica e estou retornando na dissertação, muito mais amplo, é justamente a Casa Amarela Quilombo Afro-Guarani, né? A Casa Amarela Quilombo Afro-Guarani é uma ocupação artística em São Paulo, no centro de São Paulo, fica no bairro chamado Higienópolis, né, que já tem um processo histórico do bairro Higienópolis por justamente ser um bairro que deveria ser higiênico, um bairro que deveria ser limpo, nobre e organizado, né? E essa ocupação, né, fica localizada em um prédio, em um imóvel tombado, na verdade, que se chama, que se colocaram como nome Casarão Florentino, apesar de diversas falhas, né, no sentido de não ter documentos sobre a casa, a casa foi datada, né, a partir da FAO, né, o grupo de estudos da FAO, né, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, a partir de 1920, né, só que somente em 2006, a partir que passou por diversas organizações públicas esse imóvel, como dívidas e pagamento de dívidas, mas somente em 2006 foi tombado pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico-Cultural e Ambiental da cidade de São Paulo, né? E percebo que somente foi tombado esse prédio, né? Então, não há um processo de patrimonização cultural expansiva ao patrimônio vivo, mas sim é um processo do imóvel. A partir disso, então, em 2014 aconteceu, né, 2 anos, 2 anos, alguns anos depois da ideia do tombamento, ocorreu a ocupação artística a partir de moradores e artistas de rua, negros e indígenas na cidade de São Paulo, e que a partir com a parceria com a Cooperativa Paulista do Teatro, fomentou a ocupação nessa casa para trazer o resgate das suas artes nas ruas dentro da casa, né? Essa era a primeira pauta desse movimento, né? Então, algo que Abdias Nascimento já trazia lá, né, no Teatro Experimental do Negro. Então, já vem uma proximidade novamente desse resgate, né? E, para isso, em 2016, ocorreu justamente esse processo de aquilombamento pela uma nova gestão que estava na ocupação, né, que é o coletivo Laboratório Compartilhado Todo Mundo, TM13. Esse coletivo, a partir de séries de estudos, foi identificando que esse movimento do teatro de rua negro e indígena, esse movimento de pertencimento em São Paulo, se colocava em diversas pautas, como o direito à cidade, o acesso à cultura, o acesso à educação, o acesso à vida de qualidade, e, ao mesmo tempo, colocava em debate a falta desses espaços dentro de São Paulo, né?
Então, a partir disso, a partir dessa visão, eles ainda permaneceram, né, mesmo com diversas ordens de expropriação, eles permaneceram em luta constante para estar ali resistindo dentro da cidade de São Paulo, né. A Casa Amarela, como eu falei, né, a Casa Amarela Afro-Guarani, é localizada no bairro Higienópolis, mas fica na Rua da Consolação, né, onde tem a Faculdade Mackenzie, onde tem diversas outras instituições de ensino superior privado, que fomenta um conhecimento, né, então a gente pode dizer uma tecnicidade que não é aplicado, nunca foi aplicado à Casa Amarela, nesses tempos todos, né. Então a gente vai ter uma visão que esse movimento que vai acontecer de ocupação nessa Casa Amarela, advinda dos negros e dos indígenas artistas de rua, vai ter uma intensificação dessa valorização cultural naquela região, formando talvez até mesmo algo simbólico para esses artistas de rua, esse processo, né. Porém, a partir do cumprimento que eles colocam, que o Quilombo coloca em pauta, o Quilombo Afro-Guarani coloca em pauta, que é a Lei 11.645, de 2008, que retrata justamente a obrigatoriedade de história e cultura, o ensinamento de história e cultura afro-brasileira indígena nas escolas, nos ensinos básicos, insere também, dentro do Quilombo, dentro da ocupação, a importância de fomentar essa lei. Então, a partir de diversas oficinas dos quilombolas que estão ocupando a Casa Amarela, existe um processo de aquilombamento acontecendo lá, né? Então, a Casa Amarela, ela se sustenta por esse coletivo, que é o TM13, e pelos seus parceiros, né? Então, além de ser uma ocupação urbana, né, a ocupação no centro de São Paulo, também é uma ocupação quilombola, que permanece com seus quilombolas dentro da casa, residentes, e também as pessoas que vão lá se aquilombar, vão se permanecer naquele espaço que nunca foi dado para o preto dentro de São Paulo, né? E quando foi, a partir das organizações que o Clóvis Moras falou, né, desde a religião, da imprensa, da Associação Cultural Negra, que também foram, eram localizadas nas proximidades da Casa Amarela, antigamente, né, se coloca também essas problemáticas de permanecer nesse espaço, de contribuir para a cultura negra desse espaço. E o quilombo afro-guarani, ele já retrata ao contrário, ele trata uma atualidade, uma reatualização desse conceito de quilombo, né? Como, além de uma ocupação urbana, que coloca em pauta o direito à cidade, coloca também o quilombo, o quilombo urbano em diversas esferas de inclusão nesse debate, né? Então, a gente vai ter, a partir do cumprimento dessa lei, os quilombolas residentes e as pessoas que vão se aquilombar, essas pessoas são formadas, às vezes, por coletivos, são formadas por todas coletivos, organizações ainda, né, existentes em São Paulo e nas periferias de São Paulo também, né, porque não há espaços de fomento negro, né, por isso que existe muita quantidade de artistas de ruas negros, indígenas, porque não tem espaço que fomente, né, a nossa cultura em São Paulo. Então, a importância da Casa Amarela foi se tornando um princípio muito mais além de identificação quilombola, mas sim de reprodução quilombola, assim, de vir uma reprodução de aquilombamento existente, né? Então, eles ofereceram com as parcerias com os coletivos e os quilombolas residentes, eles ofereceram e ainda oferecem, né, cursos de capoeira, alfabetização da língua guarani, confecção de exemplos de instrumentos como berimbau, oficinas de contos africanos indígenas, e assim, entre outros, né? Então, assim como o hip hop, o rap, né? Então, acaba colocando um conjunto de elementos e linguagens artísticas, manifestações artísticas advindas do movimento negro, que permanecem nessa estrutura do negro, mas coloca no contexto atual do urbano, né? Suas influências na contemporaneidade. E dessa forma, então, a Casa Amarela transmite para a gente, né, dessa área de estudo, novos itinerários na agenda do movimento negro em São Paulo, né? Porque não se existe uma pauta, algo que era muito complicado lá em 1700 e poucos, é justamente essa inclusão das pautas e qual seria a pauta importante, né? Já a Casa Amarela, ela vai identificar que vai ter a construção desses geossímbolos identitários, né, como a roda de capoeira, como a alfabetização, o curso de alfabetização do língua guarani, mas também vai se colocar a inclusão de novas pautas, de novos elementos que incluem o cotidiano do negro, né? Muito mais além das definições antigas de um quilombo rural, né? Coloca o negro no contexto urbano atual, né? Então, além das estruturas e das pautas afrodiaspóricas, né, insere também pautas dos movimentos feministas, LGBTQIA+, dos imigrantes, secundaristas, entre outros.
Então, fomenta um espaço onde é o símbolo de resistência quilombola, que fomenta um processo de aquilombamento a partir dessas oficinas, a partir desses elementos identitários, e também inclui, né, demandas e estruturas novas a esse sistema e a esse cotidiano do corpo negro desse quilombo urbano. Tem aqui algumas imagens, né, da Casa Amarela. A primeira imagem aqui é justamente a roda, né, a roda de história oral, né? Então, esse projeto de história oral, por exemplo, é um projeto que vem de inspirações etnográficas, né? A gente, na Casa Amarela tem moradores que vieram do norte, do nordeste, até mesmo do sul, e também tem suas inspirações etnográficas para fomentar o quilombo, né, afro-guarani. Então, são séries uma agenda de oficinas que intervêm, a participação são desde 2016 até o contexto atual, né, apesar da pandemia, teve mais de 200 coletivos que foram lá participar, assim como os artistas também, artistas mais famosos, assim, foram participar de clipe ou de atividades lá, então a Casa Amarela também fomenta de uma forma financeira esses espaços para, em relação à gravação de imagem, né, de clipes e de documentários, ela acaba tendo esse resgate financeiro de sustento, né, porque a atividade que o Colombo vai colocar é muito diferente da definição do que é um quilombo antigo, né? A gente vai ter um quilombo antigo no sentido rural, né? E agora a gente vai ter um quilombo urbano no sentido do mercado de trabalho do negro, no sentido o aluguel o aluguel e onde reside, né? Então tudo isso vai interferir nessas esferas. E a Casa Amarela, ela acaba fomentando esse espaço de conforto, né? Não moro no centro, mas eu ainda consigo me aquilombar dentro do centro, consigo me permanecer nesse espaço, me identificar nesse espaço e contribuir para esse espaço também, né? Porém, a Casa Amarela ainda tem constantes desafios a ser enfrentados, assim como qualquer outro quilombo urbano, né? Primeiro que a gente coloca, se a gente pegar as definições e as visões da Fundação Cultural Palmares, né, ou então até mesmo as análises do INCRA, da Constituição, a gente vai identificar uma falha e um atraso até nesse sentido do que é um quilombo urbano, né? O que é essa estrutura. Apesar da Casa Amarela se colocar em diversas escalas, porque ela fomenta esse processo de aquilombamento, mas se colocando como uma ocupação quilombola sociocultural, né? Então, na verdade, ocupação, desculpa, errei, ocupação artística quilombola sociocultural. Então, é um processo de resgate sobre o acesso à cidade, sobre o acesso do indígena e do negro nessa cidade, né? E para isso, a falta do reconhecimento como um quilombo urbano intervém muito nessas pautas, né? Porque a gente tem um tombamento que aconteceu em 2006, mas foi um tombamento do imóvel, né? Não a identificação de um patrimônio vivo, de um patrimônio que fomenta ainda a cultura e produz conhecimento e produz identidade negra, assim como Abdias Nascimento comentava, né? E a gente vai identificar que esse processo de reconhecimento dificulta o quilombo afro-guarani, porque acaba se tornando a sua renda muito mais por editais, né, abertos à prefeitura do que pelo próprio reconhecimento. O segundo fator também que a gente pode colocar como desafio foi a pandemia, né, porque é uma casa que fomenta esse processo de aquilombamento com os visitantes e também com escolas, porém, na pandemia dificultou o acesso, o contato, né, então, até a aplicação, até a instalação, na verdade, de uma internet de qualidade que pudesse fazer live durante a pandemia já foi uma complexidade, né? Então, a pandemia acabou isolando, e até mesmo pelas falas, né, da Vanessa, que é uma das lideranças da Casa Amarela, acabou tornando muito mais distante o quilombo afro-guarani com a própria população que estava se aquilombando ali dentro, né? Então, a pandemia se tornou esse fator, apesar que incluiu pautas, né, dentro da importância desse espaço, como a abertura para moradores de ruas dormirem, né, e até mesmo doação de alimentos e de roupa. Outro fator também, que aí é o que parte já bem da minha pesquisa de dissertação, que é justamente esse processo de zeladoria participativa. Como a Casa Amarela Quilombo Guarani, né, entra nessa ideia, nesses princípios do quilombismo no espaço urbano,
uma das pautas que a gente já identifica é justamente a falta desse reconhecimento como um quilombo urbano, né, porque é uma ocupação ali que já tem seu processo de história, né, a partir também das suas inspirações etnográficas, da sua oralidade, mas ainda resiste nas estruturas que não é reconhecida como um quilombo, né, mas sim, no máximo, a partir desses editais, como um espaço cultural. Então, a cidadania participativa, que foi ali um edital da prefeitura com o Estúdio Saravá, que é um dos estúdios, um estúdio bem famoso em restauração e conservação patrimonial, colocou em pauta um olhar diferente que eu tive sobre a Casa Amarela, né? Porque já que não tem esse reconhecimento como um quilombo urbano, foi colocado a eles, né? Colocado a eles não, mas usaram como ferramenta esse processo a própria zeladoria participativa do Estúdio Saravá, né? O Estúdio Saravá, ele está fomentando durante esse ano inteiro e o próximo ano oficinas de reparação da Casa Amarela. Né? Então, como consertar um telhado, como consertar uma vidraça, sendo que é um patrimônio tombado, né? Mas também como manter as pautas de um quilombo urbano dentro desse patrimônio tombado, né? É algo que aí eu vou para frente, que eu também não sei responder, que é algo que eu espero que minha dissertação responda, que é justamente entender que vai ter movimentos ali dentro desse espaço urbano, desse quilombo urbano, que são geossímbolos identitários, são geossímbolos afrodiaspóricos, mas com essa falta de reconhecimento do quilombo e também essa intervenção como um patrimônio tombado, né, um imóvel tombado, a cidadania participativa vai ter que incluir novas pautas, né? Um exemplo dado nessas novas pautas é justamente o grafite da Casa Amarela. A Casa Amarela sempre foi amarela, que pareça, né? E a ideia do grafite para a cidade, na região, já era um negócio que ninguém era marginalizado, né? É um negócio já invisibilizado, mas também marginalizado na presunção de sujo, né? Porém, há um debate na azedoria participativa sobre a importância de preservar e não colocar o grafite ali em cima da tinta, né? Então, é algo que ainda está sendo discutido na Casa Amarela, como equilibrar essa zeladoria, essa preservação, essa conservação com as novas manifestações, as identidades e a formação de identidade negra em São Paulo, né? Então, acho que a Casa Amarela vai propor para a gente da academia e, assim, para os demais, quilombos urbanos que estão em processo de desenvolvimento em São Paulo também, não é só a Casa Amarela, mas são ocupações e ocupações e espaços culturais que se identificam também como quilombos, colocar aonde que vai se incluir as novas pautas do quilombo, como se reestruturar um quilombo urbano nesses contextos, como o próprio Casa Amarela, como um processo de zeladoria. Um outro ponto que coloco é que esses estudos sobre esse processo do quilombo urbano, que para mim era algo que até 2017 eu não sabia que existia direito a quilombos urbanos, entender que vai ter participação atualmente, além da academia, mas os próprios coletivos de São Paulo, os coletivos negros de São Paulo, né? Então a gente vai ter o coletivo Crônicas Urbanas e o coletivo Cartografia Negra, que são dois coletivos que acabaram produzindo materiais sobre o mapeamento da experiência negra, né? Um mapeamento do ser quilombaço, basicamente. Então, vai trazer um resgate, né, por década, é um mapa cooperativo também, né, compartilhado, que acaba fomentando esse processo de localização desses geossímbolos, né? Então, acaba se colocando essas pautas agora numa forma de plataforma, né? Uma forma de visibilizar essas ações geossimbólicas de São Paulo. Então, a cartografia e a cultura, né, ou a cartografia cultural, vem formando esse novo leque também, dentro desse processo geossimbólico, dentro desse processo de aquilombamento urbano. Porque um exemplo é que, né, a Casa Amarela é um lugar físico, né? Então se coloca também como quilombo físico. Porém, os coletivos que frequentam a Casa Amarela, que se aquilombam, não tem um espaço físico grande parte das vezes, né? Então, durante uma semana vão estar na praça, no Vale do Gabaú, mas na outra semana vão conseguir fazer uma atividade com uma sala, com cadeiras, né, em um espaço confortável, que é a Casa Amarela. Né? Então, essas conjunturas. E aí, esses dois coletivos acabam mapeando esses movimentos que muitas das vezes são físicos, mas muitas das vezes também são itinerantes à demanda ou até mesmo à agenda desse coletivo, desse movimento. Por fim, né, vou colocar os apontamentos finais, que eu acho que eu falei bastante, desculpa, mas o que a gente tem que destacar aqui, sair daqui entendendo, é que é isso. O termo quilombo, ele vai colocar
vai se colocar em novos debates a partir do seu meio geográfico, a partir do seu tempo história, né, a partir do tempo espaço, no caso. Então, transmite uma nova visão, além do espaço físico, para um espaço cultural, né, um espaço simbólico, do sensível, né, da territorialidade, além da territorialidade, e colocando a importância, então, desses novos espaços a partir de novas e do fomento da cultura negra, da identidade negra, né? Então, quais são as identidades negras? Como se aquilombar, como se permanecer nesse espaço, né? É algo que a Casa Amarela e os demais coletivos negros que fomentam esse processo de aquilombamento vêm resgatar, né? Então, entender o quilombismo num espaço urbano atual é entender esse processo de resgate e de formação de novas identidades negras, né? Justamente, a atualização dos conceitos do quilombo já vai ser um fator que coloca a academia e os próprios pensadores, né, em pautas novas, em pautas que distinguem do que já estava sendo debatido e mergulhado, mas no sentido muito mais simbólico, né? Por isso que eu abri aqui a minha fala falando essa proximidade também com a antropologia, com a história social, com a museologia, e com a base das ciências sociais também, né? Que fomenta justamente esse processo da identificação desse espaço físico, desse processo de quilombismo, a partir da formação do conceito novo. E, por fim, né, ali, entender que a Casa Amarela, né, esse que é um retrato 3D da Casa Amarela, ela vai estar basicamente no que todo mundo fala que São Paulo é a selva de pedra, né? Então, ela vai estar linda como espaço de resistência, ela não vai se desvincular do que, o que foi dado dos conceitos de quilombo no passado, mas ela vai reformar, né, ela vai reatualizar esse processo e esses conceitos de quilombo, a própria identificação como quilombola, a própria identificação nesse processo de aquilombamento e o próprio quilombo, né? Eu acho que é isso, mais ou menos, que falar. Essas são as referências teóricas, e é isso. Muito obrigado. Não sei se a professora Fabiana já está aqui. Então, Luiz, obrigada pela excelente explanação. Que bom, foi muito boa mesmo. Agora a gente abre para o debate, né, para que as pessoas coloquem questões, coloquem considerações. E aí, se alguém tiver pergunta, gente, podem ficar à vontade. A gente vai ajudar agora na mediação aqui das questões, né? Vocês podem colocar pelo chat as perguntas. Quem se sentir à vontade pode ligar sua câmera, seu microfone e fazer a pergunta diretamente aí para o Luiz, tá bom? Oi, Luiz. Parabéns por me esclarecer várias coisas aqui. Não sei se eu estou ouvindo, que eu não me inscrevi. Se eu posso perguntar agora, que veio uma pergunta que está rolando da descrição da minha dissertação, né? Primeiramente, eu queria me apresentar para os colegas aqui presentes. Eu também sou mestrando no programa da Universidade Estadual de Rio Claro, em Geografia, orientando da professora Luciene Riso, e a minha pesquisa é sobre o aquilombamento na roda de capoeira, na verdade, né? Na verdade, não tem essa palavra aquilombamento, mas eu tenho como objeto principal de estudo a roda de capoeira. E quando veio os autores, nessa parte mais de discussão teórica, você até cita a Beatriz Nascimento, que eu uso também, que eu usei ela também como referência na minha dissertação, nessa questão de território, nessa questão de pertencimento cultural na capoeira, eu vejo muito essa discussão e eles acabam usando também o nome de apropriação cultural, né? Do branco jogar muita capoeira, de ter vários mestres de capoeira, da capoeira regional, né? Da capoeira branca, e que é uma coisa, pelo menos dos mestres que eu entrevistei aqui no município de Pirassununga, que eu faço uma pesquisa, que é uma coisa que precisa acontecer, mas que precisa, ao mesmo tempo, estar vinculada à ancestralidade desse pertencimento, né? De sentir o que foi então a capoeira de Angola, que é um mestre negro, pastinho, criado na Bahia, entendeu que o mestre Bimba e as outras meninas também, que acaba sendo apagada da roda, no maracatu, do jongo, né? E outras coisas que tá ligado a esse processo de aquilombamento, e entender que vários amigos meus da capoeira, que eu também sou professor de capoeira, para além da geografia,
acaba tendo que buscar uma valorização nesse pertencimento, dessa apropriação na Europa. Quando eles vão para Portugal, para os Estados Unidos, da aula de capoeira, eles são muito mais valorizados, não só financeiramente, mas culturalmente também, né? Então, o que é esse pertencimento cultural? E por que ele se contrapõe tanto a essa apropriação cultural? Quando eu consigo responder isso de uma maneira clara, principalmente quando eu estou falando isso dentro da roda com os meus alunos ou dentro de uma sala de aula. Não sei se eu fui claro na questão, que eu já te perguntei isso várias vezes, na verdade, e a gente vai ressignificando isso, né, com paciência, conforme vai aprofundando as leituras, o diálogo, enfim. Era isso. Eu acho que eu já posso responder já. Sérgio, que saudade de você, amigo. Não te respondi há um tempo também, desculpa. Mas, cara, essa pesquisa é muito incrível, é realmente muito legal o aspecto que você faz da capoeira, né? E você comentou justamente essa apropriação cultural, né? A gente vai ver isso também na Umbanda, né? Essa apropriação da entrada de brancos, né? E algo que Abdias Nascimento fala também, esse processo do quilombismo, ter a participação dos indígenas de branco também, mas qual que é a original razão para ter aquele movimento, né? Para ter essa existência, né? Algo que também se comentou agora veio na minha mente, né? Que nem tem um debate em Salvador ocorrendo há bom tempo, na verdade, é a apropriação de pessoas evangélicas, catolicistas, vendendo acarajé, né, que é algo que já tem uma ancestralidade, uma religião por trás. Mas se sustenta por uma forma econômica também a venda do acarajé. Então, são pontos, eu acho que é uma resposta que você vai ter que dar para você mesmo da dissertação, porque eu acho que são pontos que a gente vai entender que a nossa cultura vai estar no mesmo tempo, em um processo até, às vezes, diálogo, dialético, na verdade, é uma ideia dessa desvalorização da nossa cultura, e, ao mesmo tempo, é uma ideia também de pertencimento desse resgate, porque muitas das vezes o próprio branco pode identificar a capoeira como um elemento simbólico para ele, mas o negro, a partir de todas as estruturas que a gente vivenciou, nunca teve uma proximidade ou um princípio de raciocínio de entender que a capoeira sempre foi algo próximo de sua cultura, sempre foi um espaço que fomentava. Então, eu acho que esse raciocínio abre um leque para entender que há um processo histórico, estrutural, que intervém a essa participação de pessoas brancas dentro desses espaços de fomento afrodiaspóricos, mas há contribuições a essas pessoas também que vão estar fomentando esse movimento. Né? O movimento de São Paulo, o movimento negro de São Paulo também teve participações, a Frente Negra em São Paulo também teve participações de pessoas brancas, que muitas das vezes, até Clóvis Moura fala, teve daí própria elite mesmo. No Bela Vista, com a defesa da escola Vai também teve essa participação. Algo que eu também estou colocando em debate na minha pesquisa, né? Porque o espaço da Casa Amarela também é frequentado por pessoas brancas, que também se colocam ali dentro daqueles elementos simbólicos, né? Mas o que você traz de resgate, de pertencimento, é o seu ser, né? É que a Beatriz vai falar do corpo. Então, se você se identifica com aquele processo, eu acho que já vincula com essa identificação. Exatamente. E o corpo indígena, o corpo branco, ele está presente na roda também, entendeu? Isso que é uma coisa dialética, igual a gente tá... Mas, enfim, esclareceu. Já ajudou bastante. Muito obrigado. Viu? Mais alguém? Perguntas para o Luiz? Comentários? Considerações? Vamos aproveitar. É que eu falo muito, acho que o pessoal já está cansado, né? Desculpa, gente. Que nada. Luiz, então vou aproveitar e vou te fazer uma pergunta. Em termos de políticas públicas para comunidades remanescentes de quilombo, moradores do espaço urbano têm direito a ser incluídos como beneficiários, ainda que a comunidade ao qual pertençam não seja legalmente reconhecida como quilombo urbano? Professora, essa é a minha pesquisa. Basicamente é isso que eu quero trazer nessa análise, né? O que eu consigo responder nesse exato momento, né, que eu entrei esse ano na dissertação, né, é que
há uma alteração, há uma alteração do que vai se identificar esse quilombo, e essa alteração, essas atualizações, ainda não está no processo constitucional decente para isso, né? Então, a gente vai ter uma continuação dessas demandas, dessas pautas, que, na minha visão, não, o debate do quilombo urbano, apesar de estar se colocando como atual, ainda é antigo perante a Constituição e perante os fundamentos da Fundação Cultural Palmares, né? Algo que ainda estou debatendo muito com a própria Casa Amarela, né? Que eu também tenho uma participação com a Casa Amarela, também me quilombou na Casa Amarela, e é entender justamente essa distinção do que são as pautas dentro desse movimento e como que pode ser incluído de uma forma institucionalizada, né? E é uma forma que eu percebi é que eles estão utilizando a ideia dessa patrimonização participativa como uma forma de colocar essas pautas que poderiam já estar incluídas institucionalmente. Aham, eu fiz essa pergunta porque às vezes a gente observa com as experiências que a gente tem, né, de alguns editais, por exemplo, eu observo aqui observei um edital no estado do Maranhão, né, um programa Mulheres Guardiãs relacionado à formação e ao recebimento de bolsas para que mulheres de comunidades, né, sejam formadoras de outras mulheres para o combate à violência. E aí, nesse edital, tinha uma exigência, né, que as mulheres teriam que, que estar inseridas em comunidades quilombolas, reconhecidamente quilombolas. E aí eu fiquei pensando, né, se é fundamental que seja reconhecido enquanto quilombo urbano, por exemplo, para que essas mulheres fossem beneficiárias, né? Se não basta simplesmente a pessoa dizer que ela se reconhece enquanto remanescente quilombola para poder ser beneficiada, né, por essas políticas públicas, o que seria muito mais prudente, não apenas ficar preso a uma questão de papel, né, dessa coisa muito formal, porque a maioria das comunidades não tem, né, a maioria das comunidades que são remanescentes de quilombos na zona urbana não tem essa formalização desses processos. Então, a gente fica pensando em quão excludentes podem ser, então, né, esses editais, porque acaba não incluindo quem de fato deveria ser incluído, né? As pessoas já passam por tantos processos de exclusão e esse eu vejo que é mais um e acaba deixando as pessoas de fora mesmo dos programas, das políticas públicas às quais elas têm direito. Não, e algo também dentro disso, né, dessa esfera de debate, é entender que a autogestão, né, e a ideia da emancipação. Muitos colocam, diversos autores falando justamente a crítica, né, ao entender o estudo quilombola e justamente partir dessas, tem que ter institucionalizado, senão se torna um movimento social, não um quilombo. Mas se existe esse processo de autoafirmação, né, já se coloca em pauta também o corpo, já se coloca também em pauta as vivências. E eu acho que é um avanço que aí a gente tem um retrocesso de 4 anos do governo, né? Mas é um avanço que eu acho que deve vir para frente, né? A gente tem que eu amo estudar a Casa Amarela porque tem muitas contrariedades que dá para ser estudadas ali, e por ser no centro de São Paulo, o que eu vivenciava, eu nunca tive proximidade. Mas a gente percebe esses movimentos também nas periferias, nas zonas periféricas também. E a falta do direito desse reconhecimento também como espaço, né? A Casa Amarela está na Rua da Consolação, então a energia vai chegar rapidinho, mesmo se acabar a energia em São Paulo toda. Agora, esses espaços que estão nas zonas periféricas, né, estão nas favelas, não vai ter esse processo rápido, essas estruturas rápidas, né, essas fluidez de soluções. E isso é a falta de reconhecimento, né? Isso já começaria por aí.
Prof, seu microfone. Tem uma consideração aí do Sávio, né? O Sávio José, professor Sávio José Dias Rodrigues, que é professor aqui da UFMA, meu colega, né? Ele faz a seguinte consideração: sou professor de Geografia da África, no curso de licenciatura em Estudos Africanos e Afro-Brasileiros da UFMA. Essa questão do quilombismo urbano, temos tentado avançar com o quilombo urbano da Liberdade. Então, é um contexto, né? Eu acredito que na Liberdade aqui em São Paulo, né? O bairro da Liberdade, é algo que eu tô desde meio retrasado fazendo todo esse processo da historicidade desses movimentos, né? Porque a gente vai ter, por exemplo, esse mês passado teve a segunda estátua de mulher preta em São Paulo, né? Que representasse uma luta de mulher preta, né? E isso é um processo de patrimonização, um processo de reconhecimento cultural também, né? Eu estava ali nessas esferas que a gente abre da pesquisa, e a gente percebe que houve também um movimento, assim como no bairro do Bexiga, no Bela Vista, que também existe ali a Casa Amarela, houve um movimento também no bairro da Liberdade, né, dos negros que estavam ali, né, então a gente tem um processo, né, eu me fugi o nome do bairro agora também, mas o processo que nas histórias aqui de São Paulo vão identificar como a Pequena África, né? Então, a gente vê que esse quilombismo urbano já estava muito antes, só que essa exclusão, essa marginalização, essa invisibilidade, até acadêmica, de pensadores negros e de assuntos que envolvem a contemporaneidade do quilombo, não do passado, eu acho que isso é um grande atraso para essas pautas agora que a gente está discutindo, né? É interessante essa consideração que o Sávio falou, até também tu podes pesquisar um pouco sobre essa questão do quilombo urbano da Liberdade, que é reconhecido aqui em São Luís. Na verdade, eu estou em Codó, mas eu sempre penso que eu estou em São Luís. Então, é bem interessante, Luiz, que tu estude um pouco, né, sobre esse processo do quilombo urbano da Liberdade, que é bem expressivo e tem sido discutido aí, como o Sábio falou, né? Ainda estamos avançando nessa questão aí do quilombismo urbano. Mais alguém tem alguma consideração, gente? Alguma pergunta? O pessoal tá tímido. Fabi, Oi, Sávio. Que bom te ter por aqui, amigo. ô querida, obrigado. Já que tá todo mundo calado aí, só para comentar, né, do Quilombo da Liberdade, viu, Luiz? Luiz, parabéns, viu? Nossa, que muito elucidador, eu acho que muitas questões aí para ajudar também aqui nas pesquisas, no entendimento, na análise eu acho que tu tem ideia, né, de que o Maranhão é um dos estados mais negros da federação e tudo mais, e tem uma grande quantidade de comunidades negras, quilombolas, em espaços rurais, né, mas recentemente a gente está tendo essa coisa de avançar nos espaços urbanos, né, e o Quilombo da Liberdade é um desses, né, tem outros, né, a Vila Embratel aqui, são bairros aqui daqui de São Luís, da zona urbana de São Luís, né, que tem avançado nesses debates, né? Tem o reconhecido o da Liberdade, tem alguns debates sobre a Vila Embratel, sobre a região da Vila Embratel, que é um bairro, inclusive, atrás da universidade, aqui da Universidade Federal do Maranhão, e tem o do Coroado, né? Coroadinho, né? Que é outro bairro e tal. O que eles guardam, inclusive, em termos de semelhança, é que eles são bairros extremamente estigmatizados, né? Eles são colocados como bairros, vamos dizer, subalternizados do ponto de vista da pobreza, da criminalidade. Sempre eles aparecem, não pelos dados oficiais, né? Os dados oficiais sempre negam isso, mas como bairros muito perigosos, né? É disseminada essa alcunha, né? Bairros muito perigosos. Tenha cuidado ao entrar no Coroadinho, na Vila Embratel, na Liberdade, né? E aí vem a coisa, né? São bairros negros, são bairros quilombolas, né? Vamos dizer assim, são territórios quilombolas. Aqui, o da Liberdade é conhecido como sendo o maior quilombo urbano da América Latina, né? Pela Fundação Palmares. E aí eu acho que uma questão interessante, assim, essa questão
de como eles se colocam no espaço urbano, né? Essa questão da estigmatização e sempre colocado como subalternos, né? Bairros perigosos, trazendo essa alcunha da criminalidade, né? Só um comentário. Nossa, realmente, não, se eu estudei essa parte do Quilombo da Liberdade no Maranhão, fugiu hoje, mas muito massa mesmo essa ideia. E é no intuito também, né, entender que a ideia até da criação do relatório, né, da análise de todo o contexto para a regulamentação do institucional do Quilombo urbano, né, não se torna tão aplicável a entender a Casa Amarela. E aí eu acho que isso também foi uma fuga que eu tive muito grande de mergulhar na Casa Amarela e entender como eles estavam fazendo. Mas cabe agora, nessas próximas fases do mestrado, incluir os outros movimentos dos outros estados, assim, acho que vai ser uma boa partida. Muito obrigado, professor. Obrigada, Sávio, pelas considerações, pelas informações aí, né, sobre esses processos de quilombismo em São Luís. Temos aqui, o Sávio comentou, né, a Samara que está aqui na sala, está estudando o Quilombo Urbano da Liberdade. Olha que legal, é bom porque já se tem uma possibilidade aí, né, de fazer um link entre as pesquisas, né, entre a pesquisa do Luiz, a pesquisa do Sérgio Marcelino, a pesquisa da Samara, e a possibilidade também de fazer essas articulações aí com o Sávio, que trabalha, né, no curso de licenciatura em estudos africanos da UFMA, e isso é algo muito rico, né? Com certeza tem muita coisa aí para muita potencialidade para enriquecer a tua pesquisa, Luiz. A Josi Carla fez uma pergunta. Luiz, por acaso você enxerga uma diferença no aquilombamento nos espaços urbanos de cidades interioranas em relação às cidades maiores, como de regiões metropolitanas? Olha, pela ótica que eu faço, né, que a ótica que eu faço é pelos aspectos culturais, a formação cultural da identidade negra naquela região, naquele processo, eu percebi nesses estudos que eu tive desde a iniciação científica, comparando com os movimentos negros que estavam fomentando esse aquilombamento em São Paulo, que há uma diferença pela complexidade cultural que há em um centro urbano, né, que há na região metropolitana e a própria falta de movimentos que fomente isso nas cidades do interior, né? Então, por exemplo, né, eu sou de Osasco, né, que fica ao lado de São Paulo, na região metropolitana de São Paulo, mas eu moro em Rio Claro, no interior. E é muito distinto o movimento de aquilombamento que eu percebo aqui na cidade do que acontece em São Paulo, né? Por ter maior fluidez, querendo ou não, né? Por ter maior facilidade ali de comunicação, o interior acaba se isolando muito mais. Estou colocando uma perspectiva daqui de São Paulo, né? Então, eu percebo que, né, o Presidente Prudente já é um outro tipo, né? Presidente Prudente é quase divisa já com outro estado, então eu percebo que há uma distinção por ser uma cidade maior do que Rio Claro. Então, eu acredito que o que fomenta esse movimento de aquilombamento, além da formação do quilombo, né, são esses coletivos que eu estudo. E eu percebo que a falta dos coletivos dentro da cidade interior dificulta muito esse processo de aquilombamento, né? Então, talvez as diferenças, assim, que do movimento é nítido, né? Porém, quando tem movimentos aqui, né, no interior, pelo menos no que eu acompanhei, há sempre uma intenção ali da prefeitura também, há sempre um edital. Diferente de São Paulo, que há N coletivos que é uma raridade você conseguir uma vaga de edital. Já no interior, quando existe um edital, que às vezes também não existe, né, não existe fomento cultural, ainda mais cultural negro, a gente vai ver essa distinção. Obrigada, Luiz, pelas considerações. E aí, Luiz, eu fiquei também curiosa em relação a esse mapeamento da experiência negra, né, para a localização de geossímbolos, né? Poderia falar um pouco mais sobre a metodologia utilizada nesse mapeamento dos geossímbolos? Travou aqui minha apresentação, que eu ia colocar um mapinha para explicar,
Mas, basicamente, né, eu destaquei aqui porque é algo que eu usei como base. A primeira proposta de mestrado era fazer justamente esse processo de mapeamento, né, desses coletivos, só que eu percebi que era muita coisa, só na Casa Amarela era mais de 200 coletivos que tinham ali fomentado o aquilombamento, e aí eu percebi que era muita coisa para 2 anos de mestrado. Falei, nossa, não tenho como fazer isso. Deve ter coletivos que já devem ter feito algo próximo. E aí eu descobri esses 2 coletivos que organizaram esse sistema, né? A forma metodológica que eles aplicaram foi a partir do trabalho de campo, a partir da fenomenologia, né? Então, eles foram esses coletivos, onde esses coletivos fomentavam, né? Então, como eu comentei, né? Teve uma divisão dos pertencimentos e dos símbolos que estão residentes, né, em um espaço físico, como terreiro, ou até mesmo como um museu afro-brasileiro, mas também coloca outros elementos, como os coletivos que eu também quero estudar, né, que são a roda de capoeira, é, os cursos de língua guarani, até mesmo a construção, né, de uma nova estética, né, e aí isso já inclui outras áreas, né, mas esse último mapeamento, que estou tentando ainda colocar, porque está travadinho aqui foi, esse último mapeamento que foi realizado pelo Itinerário de Experiências Negras, eles realizaram um mapeamento datado em 10 anos, né, e a partir disso, eles pegaram os últimos dados, os dados das geossímbolos que estão mais antigos, né, ou seja, os que estão mais resistentes ao espaço urbano de São Paulo, e fizeram um itinerário de viagem, né, então fez um percurso do Corpo Preto em São Paulo a partir desses elementos. Então, tinha elementos que, no tour de quinta-feira que isso ia estar lá, porque era uma roda de capoeira que estava acontecendo na praça, né, a partir do mestre. E aí vai se variar a partir desse contexto, né? Existe a rede também Negra de São Paulo, que também tem uma base de dados que eles acabaram usando também. Até que esse itinerário de experiências negras, né, foi passado também para o livro, né? Eles publicaram um livro também, apesar que já se torna desatualizado. Esse é o problema de mapear geossímbolos que não estão físicos, porque eles podem ter alterações onde vão estar localizados e tal, e isso acaba atrapalhando o processo de mapeamento, né? Por isso que eles colocou até no livro ele fala, o coletivo fala que essa metodologia sempre se mantém atualizada, na verdade, porque sem se manter na necessidade de atualizações. Até mesmo que o coletivo Casa Amarela não está mapeado nessa plataforma, né? E acaba se tornando um espaço também de fomento negro ali, né? Não sei se expliquei bem, mas seria isso. Não sei se eu entendi bem. Nesse mapeamento são colocadas as localizações dos coletivos que participam dessa rede, é isso, Luiz? Isso, eles fizeram um compilado, não só da rede, mas fizeram um compilado de todas as informações que eles conseguiam conter. E aí, como eles conseguiram essa informação? A partir das vivências deles, né? Então, eram série de pesquisadores, né, pessoal da história, pessoal da antropologia, que fomentava essa formação, essa análise, na verdade, né? E aí, até que eles não usam o termo geossímbolo, é o que eu expresso como geossímbolos afrodiaspóricos, né? Eles colocam como espaços ali que fomenta essa experiência negra, né? Então, vai ter nesse mapeamento espaços que não realmente, na minha visão, nos autores que eu utilizo, não fomenta essa afrodiasporia, né? Não fomenta esse processo de aquilombamento, mas sim espaço que fomenta a cultura negra, né, uma forma de experimentar a cultura negra, não de vivenciar, de sentir como o Quilombo Casa Amarela. Então, eles fizeram essas 2 peneiras, né, de entender quais são esses espaços, incluindo tudo como uma experiência negra, e também, como eu comentei, eles colocaram a ideia dos espaços físicos e os espaços também que vão estar ali fomentando vivências e experiências dentro de São Paulo, mas não localizados no ponto físico. Agora, não sei se agora entendeu. Não sei se entendeu. Entendi, obrigada. Então, pessoal, tem mais alguma questão, algum comentário? A professora Luciene voltou, que bom.
Muito obrigada, Fabi. Então é isso. Nossa, muito obrigada por mediar, né? Eu tive que me ausentar para ir ao médico de urgência, mas deu tudo certo. Ainda bem que Ourinhos é tudo perto, né? Fui correndo com o carro, voltei. E muito obrigada, né, Fabiana, como parte também integrante do grupo Geopaisagem, né? Eu agradeço então a mediação e depois eu vou assistir a gravação, ver as perguntas, né? Porque assim, eu li o relatório do Luiz, né, da iniciação científica, e inclusive foi elogiado, né? E aí, então eu gostaria de ver, né, as questões que foram colocadas aqui, essa troca, né, que com certeza houve. Eu estou até vendo aqui todo mundo falando, gostando da fala, né? Então, eu estou acompanhando agora no chat. Bom, eu vou passar. O Luiz, você quer falar alguma coisa? Nossa, eu queria agradecer novamente. Eu acho que foi um espaço, assim, é uma das primeiras vezes, na verdade, que eu estou apresentando essa temática, assim, para um espaço tão aberto. O máximo que eu apresentei foi para meus professores. Então, muito nervosismo hoje, muitas noites essa semana só lendo Beatriz Nascimento e Abdias, que é um mergulho que eu estava mergulhando, mas quando você vai lendo, você não para, não para, não para. E é isso, assim, desculpa se eu falei muito rápido, mas é o meu jeitinho. E é isso, eu queria agradecer de verdade. E muito obrigado pelas dicas, assim, eu não tinha essa percepção. Eu acho que vai incluir muito mais agora, assim, né, nessa análise da Casa Amarela. Mas muito obrigado, pessoal. Eu gostaria de agradecer, então, né? Eu vou passar a palavra para a Fabiana também, acho que fazer as considerações dela. Como ela assistiu o debate, eu acho que ela pode também acrescentar, né, algumas considerações. Aí depois eu venho e faço encerramento e os agradecimentos. Fabi? Oi. Em relação às minhas considerações, eu basicamente já fiz, né? A gente debateu um pouco e gostaria de agradecer novamente por essa belíssima explanação aí do Luiz. Aprendi bastante sobre essa temática, né? Dos aquilombamentos, dos quilombismos urbanos. É necessário e é fundamental que a gente continue fazendo esse debate, que a gente continue estudando, porque a gente sabe, né, o quanto as nossas populações negras, remanescentes de quilombo, são sofridas e elas sofrem muito mais ainda. Parece que esses processos de exclusão, de segregação socioespacial são muito mais, eu não sei se, muito mais profundos, né, muito mais pesados, muito mais sofridos no espaço urbano, né? A gente observa com muita frequência, né, a nossa população negra tendo seus direitos negados, né, tendo que passar por diversos atravessamentos que vão estruturando com mais força ainda esses processos de exclusão, esses processos de deterioração da vida, né? Como se elas não fossem portadoras, sujeitos de direitos, né? Então, muitos direitos são negados, e quando a gente observa a realização desse tipo de pesquisa que o Luiz propõe, a gente sente um pouco de alento, né? Porque isso fortalece os movimentos, né? Isso fortalece esses processos de aquilombamento urbano, né? Fortalece também os coletivos, muito bacana, muito legal ver como o Luiz é engajado, né, nessas lutas, e como é uma pessoa mesmo de dentro, que sente, né, o que acontece nos movimentos e nas comunidades, que está trazendo para a discussão, né, que está fomentando esses debates. E que bom, Luiz, parabéns, continue estudando mesmo, se aprofundando nessa temática, porque existem lacunas muito grandes, até aqui no Maranhão, né, a gente fica pensando, né, um dos estados mais negros mesmo da federação, como o próprio Sávio lembrou, né, a gente tem o Quilombo Urbano da Liberdade, que é o maior quilombo urbano da América Latina,
né? Então, a gente quase não tem quase não tem estudos, né, sobre isso. A gente quase não discute essas coisas, a gente pratica, e isso acaba, às vezes, invisibilizando essas pautas, né? Então, quando o Luiz traz essa proposta, ele traz toda essa carga mesmo da visibilidade, né, de chamar mesmo para o debate, de também estar perto das comunidades. É fundamental essa aproximação da academia com as comunidades, com os problemas que elas têm, pelos quais elas passam. Então, a partir do momento que a gente faz as nossas pesquisas com os nossos pés no chão, com os pés na comunidade, com o corpo todo na comunidade, a gente tem muito a contribuir, né, com essas comunidades. Então, isso deixa a gente alegre, né? Isso alenta, isso faz com que a gente tenha muito mais vontade também de conhecer essas realidades, de estudar e de colaborar, né, para o fortalecimento dessas comunidades e dos movimentos de luta e resistência. Então é isso, gente. Obrigada pela possibilidade, obrigada pela oportunidade e principalmente, né, por esse compartilhamento do conhecimento. Luiz, muito obrigada, professora Luciene também, né, por sempre estar possibilitando e provocando essas discussões dentro da academia, no grupo de pesquisa e também nas comunidades, porque é um diferencial do grupo Geopaisagem, né, fazer esse chamamento, essa inclusão, trabalhar junto às comunidades. Muito obrigada. Fabiana, agradeço, né? Porque suas falas foram bem fortes, né? E oportunas, assim, é de arrepiar, né? E, Luiz, eu agradeço também a sua palestra hoje, né? E a sua disponibilidade. Eu sei que está tudo pesado, né? Nesse final de semestre. Todo mundo que está aqui, aposto também que deve estar a 1000 e tiver esse tempinho para a gente discutir, né? Porque é proposital também todo esse excesso de atividades que a gente tem, né? Porque daí a gente nem tem tempo para se reunir para discutir, né? E é muito importante essa discussão. Então, esse espaço do Geopaisagem, né? Trazer o Luiz, essas temáticas, né? São hiper importantes, né? Como um espaço mesmo decolonial, né? Um espaço de discussão. Porque às vezes, né, o trabalho fica tão interessante, a gente pode compartilhar, e às vezes a gente vai para um evento científico e tem 5 minutos para falar num evento científico, né? Acho que todo mundo já passou por isso, mesmo professor. A gente tem 10 minutos, 5 para debate, é tudo muito rápido, né? Meio fast food. E aí você fala, poxa, paguei o evento, mas parece que não me trouxe nada, né? E eu estava falando para o Luiz no começo, eu falei, olha, ontem foi um prazer participar do grupo lá do Maranhão, porque foram perguntas que você percebe que as pessoas tinham realmente interesse de te perguntar, né? E trocar. Porque às vezes também você vai para eventos e as pessoas querem mais aparecer na pergunta, que sabe mais, ou, né, do que trocar, na verdade, né? E então, assim, participem mais, né? Fiquem atentos aos nossos canais, porque eu estou muito feliz desse espaço online, a gente está aí discutindo e ter tempo de discutir, né? A gente está 2 horas aqui discutindo, ouvindo o outro, aprendendo com o outro, né? Então, isso é muito importante. Eu estou muito feliz, de verdade, com a temática, com todo mundo ter vindo, né? Uma surpresa aí boa para todos. Então, eu agradeço a professora Fabiana, agradeço, Luiz, sua disponibilidade, né, seu trabalho. E como diz a Fabiana, eu acredito muito na potência, né, da própria pessoa de dentro dessas comunidades mostrarem, né, ter as suas visões, as suas percepções, porque também a partir delas, né, unindo com a academia, que a gente vai traçar novos caminhos, né? Então, tudo isso são desafios, mas que a união ajuda a gente, né? Então, estou muito feliz.
Obrigado, desculpa, né, mais uma vez dessa ausência, mas foi motivos de saúde mesmo. E Luiz, né, a gente continua aí na luta, né, no mestrado, e continue sendo assim essa pessoa maravilhosa que você é, né, sempre fazendo essa ponte, né, sempre estudando. Então é isso, pessoal. Bom final de semana, bom final de sexta-feira, aproveitem, né? E estamos na luta aí sempre, tá? Um prazer conhecer todos. Espero que a gente continue com mais eventos aí para o início do semestre, né? Agosto vou dar uma aula lá na disciplina na pós de Rio Claro. Quem desejar, acho que vai abrir no mês de julho as inscrições para aluno especial, tá bom? Gente, muito obrigada. Fabi, você pediu para o pessoal tirar foto. Quem quiser abrir a câmera para tirar uma foto final, dando tchauzinho, né? Fiquem à Verdade, vontade também. é mesmo. Vamos fazer o print aí dessa telona. Alguém. Cadê o Davi? Agora estou amiga do Davi também, lá da. É Davi ou David, Fabiano? Ele saiu David, já? agradecer a Ah, tá presença aí, de olha lá. alunos aí, Ah, meus alunos David. aí, os alunos É o das Geocultural disciplinas. Maranhão, Geopaisagem, é tudo uma coisa só, viu? Tô funk. Gente, vamos lá? Estamos sorrindo porque somos juntos, somos mais, né? Somos mais fortes. Tchau, gente, até mais. Tchau, obrigada. Até mais.